Hoje é a lição 9, tá? Em nome de Jesus. Vamos falar sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, vemos agora a Tua presença. Primeiramente, pedir, Pai, em nome de Jesus, perdão pelos nossos pecados, por aquilo que fizemos ou pensamos que não Te agradou, Pai. Hoje eu te agradecer por mais uma semana, Pai, que o Senhor, Pai, pôde nos guardar, nos prover, Pai, e por estarmos aqui na Tua casa, mais um dia, Pai, mais um domingo de manhã, aprendendo mais de Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar usando a minha vida, Pai, que não seja eu falar, mas seja o Senhor falando através dos meus lábios, Pai. Que possamos ter uma aula, Pai, Deus, edificante para nós, Pai. Possamos aprender, Pai, aquilo que aconteceu no passado, Pai, e projetar aquilo que o Senhor quer fazer nessa nação, Pai, no presente e no futuro, Deus, em nome de Jesus, que seja, em nome de Jesus, uma aula, Pai, Deus, que possamos sair daqui renovados, fortalecidos, Pai, por Ti, Senhor. Traga em segurança aqueles que estão vindo para a Tua casa, Pai, para aprender mais de Ti, Senhor, e que, em nome de Jesus, possamos ter um domingo abençoado na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Antes de tocar os hinos ali da harpa, vamos ler o texto áureo e a verdade prática. Lição 9, o avivamento pentecostal no Brasil. O texto áureo diz: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. A verdade prática: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Antes de entrarmos no conteúdo da lição, vamos louvar 2 hinos da harpa, sugeridos aqui pela CPAD para essa lição, em nome de Jesus. Pode soltar, Rogério. Oh
lotes já cadastrados que podem ser apoiados por imagens aéreas, utilize a ferramenta sequenciar para definir a ordem em tesouro. Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres que te guie com a verdadeira luz, faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. Aleluia, glória a Deus. Leitura bíblica em classe. Vamos lá na nossa Bíblia, irmãos. Vamos ler desde o capítulo 18 de Atos, versículo 24, para entendermos melhor o contexto da leitura bíblica em classe. Glória a Deus. Atos capítulo 18, versículo 24. Diz assim: Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, foste
em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Amém, irmãos? Essa leitura bíblica em classe, a gente vai trazer ao longo da lição, né, o quanto essa leitura ela converge com a história do avivamento pentecostal no Brasil. E a gente vai ver o quanto a obra de Deus, né, ela é tão bela, né, porque muitas vezes a gente enxerga na história da Bíblia a história das nossas vidas, né? E essa é a verdade absoluta, porque a palavra de Deus ela é imutável e ela é atemporal. Amém? Diz assim, expectativa da lição. Anotei aqui, tá, irmãos? Estudaremos a respeito do avivamento pentecostal no Brasil. Veremos como o que ocorreu ao longo do livro de Atos dos Apóstolos repetiu-se em terras brasileiras. Como que Deus chamou um povo no Brasil para viver na plenitude do Espírito Santo. Então a gente vê na história que Apolo era um homem eloquente, sabedor, né, daquilo que estava registrado nas Escrituras. Naquela época as Escrituras eram o Antigo Testamento. Ele conhecia a respeito de Jesus, né, e ensinava com precisão, diz lá no versículo 25, mas faltava-lhe alguma coisa, faltava uma segunda parte ao Apolo, que veio através de Paulo exatamente a questão do batismo no Espírito Santo e a completude ali da obra que Jesus veio nos trazer. Ele o capacitou com a mensagem pentecostal, o equipou com autoridade e o estabeleceu com dons espirituais para que, em meio a perseguições, crescesse exponencialmente. Deus fez e faz uma grande obra em nosso país por meio do avivamento pentecostal. Quem queria aqui que o Brasil é do Senhor Jesus? Glorifica o nome dele, em nome de Jesus, né? Objetivos da lição: mostrar que o movimento de Atos se repete no Brasil. Segundo, pontuar o nascimento do novo movimento. Terceiro, explicar a expansão do avivamento pentecostal. Motivação da aula: ao olhar para o passado, é possível perceber uma grande obra que os pioneiros pentecostais plantaram. A obra de um pioneiro revela desprendimento pessoal para o bem de um projeto espiritual. Então, repito, a obra de um pioneiro revela desprendimento pessoal para o bem de um projeto espiritual, né? Então, Jesus fala que a nossa vida não é mais nossa, né? Morremos para ela e nascemos para viver uma vida em Cristo. O que temos feito de modo que nossa obra possa ser semelhante à de um pioneiro? Essa é a grande pergunta da lição. Vamos então na introdução, na revistinha. Diz assim: a chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram em terras brasileiras em 1910. Por instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nessa lição. Comentário: Deus chama um povo para andar na plenitude do Espírito, irmãos. Deus nos chama para andarmos na plenitude do Espírito. O Wanderson ontem trouxe, né, uma mensagem, né? Eu trouxe uma reflexão para nós no culto jovem aqui, na consagração jovem, e justamente sobre isso, né? Quando nós nos derramamos no Espírito Santo, o mundo fica totalmente
em segundo plano em nossas vidas, né? As preocupações, as dificuldades, aquilo que nós vivemos no mundo se torna em segundo plano porque Deus age, né? E aí a gente vê os grandes problemas que a gente olha para as nossas vidas e acha que tem grandes problemas, Deus os solucionando. E nós precisamos, em primazia, buscar o reino de Deus, né? É o que Jesus nos ensina. Então é justamente sobre isso que vai vir a história do avivamento pentecostal no Brasil, justamente acerca de sermos realmente, colocarmos em nossas vidas a primazia de sermos instrumentos de Deus, a fim de que o reino de Deus seja crescente, né? E é essa disposição, é essa servidão que Deus espera para as nossas vidas. Ponto 1, movimento de Atos se repete no Brasil. Pentecostes entre os salvos. Em Atos 19:2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso. Recebestes vós já o Espírito Santo quando creste? Essa pergunta também pode ser feita assim. Tendo crido, recebestes o Espírito Santo? E também, recebestes já o Espírito Santo depois que crestes? As modalidades da mesma pergunta revelam um fato de acordo com o contexto do trecho de Atos 19, 1-7. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus. Isto é, já tinham a fé salvífica. Em seguida, receberam o batismo no Espírito Santo por imposição de mãos. Então, a fé dos apóstolos no batismo do Espírito Santo era tão grande que eles só precisavam da seguinte resposta: você crê? Se você crê, você deve receber, porque é a promessa de Cristo. É isso. O batismo do Espírito Santo ele acabou se tornando, ao longo do tempo, quase que um grande desafio, né, para aqueles que se convertem a Cristo. Ainda pode-se dizer que sim, mas o grande ponto é que muitas das vezes nos falta exatamente a resposta com firmeza daquilo que aqueles 12 homens disseram a Paulo. Sim, eu creio, e sim, não sou batizado. E a partir daí, Paulo, com imposição das mãos, realizou ali, e através dele, o Espírito Santo realizou essa obra maravilhosa que é o batismo no Espírito Santo. E a gente vai ver exatamente como aconteceu isso no Brasil. Primeiro se instauraram aqui igrejas, né, denominações que creem em Jesus, creem na palavra, mas faltava alguma coisa que esses homens em 1910 trouxeram para as terras brasileiras. A plenitude do Espírito Santo. Como vimos em lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. A experiência de salvação e, segundo, o batismo no Espírito Santo. Em Atos 19, vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Primeiro, os discípulos foram batizados em águas e depois receberam o Espírito Santo com imposição de mãos. Esse recebimento teve evidências físicas de línguas e profecias. Está lá em Atos 19:3. A experiência do batismo no Espírito Santo é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada fisicamente por meio de línguas como confirmação do dom de Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos em Éfeso. Terceiro ponto, chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil. Por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wringer, pela direção de Deus, os dois missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910. No início do século XX, predominava a existência das igrejas históricas ou tradicionais. Consequentemente, havia muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, mas nunca haviam experimentado o batismo no Espírito, tal qual os primeiros crentes em Atos. Deus usou Daniel Berg e Gunnar Wringer para mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam a se repetir em terras brasileiras. Era possível ser um cristão com mais fervor
espiritual. Eu trouxe aqui, irmãos, exatamente a história desses dois, tá? Gunnar Vringa e Daniel Berg, para que a gente possa ter justamente essa informação de forma mais completa, né? E eu vou estar lendo para os irmãos, e aí a gente traz alguns comentários na sequência, tá? É uma história um pouco longa, mas que vai edificar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Diz assim: Gunnar Vringa e Daniel Berg nasceram em uma época difícil na história da Suécia. Entre 1867 e 1886, quase 450 mil suecos deixaram o país por causa da escassez de alimentos e de empregos. A maioria migrou para o meio-oeste dos Estados Unidos. Era a chamada febre dos Estados Unidos. Embora a situação tivesse melhorado, Daniel viajou para lá em 1902 com 18 anos. E Gunnar, no ano seguinte, com 24 anos. Os dois se conheceram em uma igreja sueca em Chicago, no ano de 1909, 10 anos depois da morte do famoso evangelista Dwight Moody, que viveu naquela cidade. Dwight Moody é o evangelista que levou 1 milhão de pessoas a Jesus, né? Lá na América do Norte. E tinha a famosa frase: a fé torna tudo possível e o amor torna tudo mais fácil. A essa altura, Gunnar já tinha feito teologia em um seminário batista sueco e pastoreava uma igreja em Michigan. E Daniel trabalhava em uma quitanda em Chicago. Numa conferência realizada na primeira igreja batista sueca de Chicago, Gunnar passou pela experiência do batismo com o Espírito Santo e falou em línguas. A partir daí, começou a pregar a doutrina pentecostal. Porém, metade da igreja em Michigan não o quis mais como pastor. Assumiu, então, o pastorado de outra igreja batista sueca, dessa vez em South Bend, na fronteira de Indiana com Michigan, e a transformou em uma igreja pentecostal. Uma de suas ovelhas era Adolf Ulding, que pouco depois anunciou-lhe que ouvira da parte de Deus a respeito de seu ministério além-mar. Por inspiração do Espírito Santo, Daniel foi visitar Gunnar em South Bend e ali ouviu a mesma profecia, que também foi dirigida a ele. Em obediência à orientação recebida, ambos viajaram para Nova York e lá encontraram de fato o navio Clement, que sairia na data indicada por Adolf, 5 de novembro de 1910. Por falta de recursos, compraram uma passagem de terceira classe. 2 semanas depois, com miseráveis $90 no bolso, desembarcaram em Belém do Pará, sem saber uma palavra em português e sem alguém para recebê-los no porto. Enquanto as denominações protestantes históricas começaram seu trabalho na região sudeste, congregacionistas, presbiterianos, metodistas, salvacionistas, no Rio Grande do Sul, com os luteranos e episcopais, e na Bahia, com os batistas, eles começaram no extremo norte do país. Os missionários pioneiros eram suecos, ao contrário do que acontecia da Bahia para o sul, onde quase todos eram americanos e britânicos. Gunnar e Daniel eram muito diferentes no aspecto físico e dotes pessoais. 5 anos mais jovem, Daniel tinha muita saúde e resistência física. Era um ganhador de almas. Praticava com sucesso a venda de Bíblias e o evangelismo pessoal de casa em casa, de ilha em ilha, e de enfermaria em enfermaria. Além da mala cheia de Bíblias e folhetos, carregava sempre o violão, ao som do qual cantava hinos em português e em sueco para evangelizar. O Espírito Santo já havia ali ensinado a ele, né, transmitido a ele, é claro, tanto o Espírito Santo quanto ali a convivência com os brasileiros, né, acerca do português.
Em compensação, Gunnar, que era o mais velho, né, tinha 24 anos quando chegou nos Estados Unidos, né, nessa época aqui já tinha quase seus 30, era ele quem mais pregava, quem mais batizava e quem ia consolidando e ampliando a obra com a organização de novos pontos de pregação e congregações. Então, Deus separou dois homens complementares entre si, né? Você pode virar para o irmão que está no seu lado e você me complementa na obra? É isso que Deus espera, né? Que cada um de nós tenhamos uma responsabilidade, né? Uma efetividade na sua obra, né? Um era mais forte fisicamente e andava nas ruas, nas praças, pregando o evangelho, vendendo as Bíblias, porque precisava de sustento, né? E o outro era quem cuidava da igreja local e criava ali os novos pontos de pregação. Os missionários evangélicos do século anterior, século XIX, ali nos anos de 1800, né, foram em parte beneficiados pela chamada pré-evangelização realizada pela Igreja Católica Romana nos 300 anos anteriores à sua chegada no Brasil. Então, a Igreja Católica, ela, né, ali no período da Idade Média, né, conhecemos bem ali a força que ela tinha e trouxeram aqui muitos padres, né, muitos evangelistas para cá entre 1500 e 1855. Então, houve ali uma pré-evangelização. O que quer dizer isso? Sabemos do desvio da igreja, mas eles, de alguma forma, pregavam a Jesus, pregavam a palavra em parte, né? Então, é chamada pré-evangelização isso. Os missionários pentecostais, Daniel e Gunnar, foram muito beneficiados pela evangelização realizada pelos missionários evangélicos nos 55 anos anteriores ao início do seu trabalho. Então, entre 1855 e 1910, muitos evangélicos já residiam nesse país, né? Que foram exatamente aqueles que a gente citou, que estavam trabalhando da Bahia para baixo. Amém, irmãos? Então, em continuidade aqui, em alguns poucos casos, o trabalho das Assembleias de Deus começava com a pentecostalização de uma igreja evangélica já existente, como aconteceu com a Igreja Batista Sueca de South Bend, no início de 1910. Em outros casos, começava com alguns crentes que deixavam suas congregações de origem para abraçar a novidade pentecostal. Foi o que aconteceu em Belém do Pará e em muitos lugares por esse Brasil afora, especialmente nos primeiros anos. Todavia, na maior parte da membresia, na maior parte dos casos das Assembleias de Deus, procedia das trevas, da ignorância religiosa e das trevas do pecado e da incredulidade. Então, eles fizeram um trabalho de evangelização, né? De levar vidas que não conheciam a Cristo a Ele. Gunnar Wingren, Daniel Berg e a geração de pastores nacionais que surgiu com eles não anunciavam apenas Jesus, pregavam a salvação em Jesus e o batismo com o Espírito Santo. Esta era a mensagem completa do Evangelho. Tal pregação certamente encontrava guarida entre os cristãos que, à semelhança dos discípulos de Éfeso, nem sequer sabiam da existência do Espírito Santo. A primeira igreja pentecostal foi organizada há exatos 112 anos, tá? Em 18 de junho de 1911, 6 meses depois da chegada dos dois suecos ao Pará. Com o nome de Missão de Fé Apostólica, o mesmo nome dado por William Seymour à igreja da Rua Azusa, em Chicago, 5 anos antes, o nome da Assembleia de Deus foi adotado 6 anos e meio depois, em janeiro de 1918. Nenhuma denominação evangélica experimentou um crescimento tão rápido e tão grande como as Assembleias de Deus. Nos 4 primeiros anos, 1911 a 1914, olha esse número, irmãos, que interessante. Nos 4 primeiros anos, houve 384 batismos nas águas. No final da primeira década, a nova denominação estava estabelecida em 7 estados da região norte, Pará e Amazonas, e nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas.
Na década de 20, os assembleanos ocuparam os demais estados do Norte e Nordeste e começaram o trabalho nas regiões Sudeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Sul, Paraná, Rio Grande do Sul. Em 33 anos de história, de 1911 a 1944, já estavam instalados em todos os estados da Federação. Na ocasião da 8ª Convenção Nacional das Assembleias de Deus, realizada em São Paulo em 1947, o Brasil já era contado como o 3º país em número de crentes pentecostais em todo o mundo, com mais de 100 mil fiéis batizados no Espírito Santo. Hoje, o Brasil, porque tem alguns países que é difícil mensurar, né? As estatísticas elas são muito deturpadas. Mas em números absolutos, o Brasil é o primeiro. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Nenhum país existe mais cristãos batizados no Espírito Santo quanto o nosso país. Então, a gente precisa dar honra a quem tem honra, né? A quem merece, né? E esses dois homens foram homens que foram honrados, né? Obedeceram a missão dada por Deus a eles. E hoje nós estamos, né? Fazemos parte, somos membros de uma igreja pentecostal. E devemos glorificar ao nome do Senhor pela obediência desses dois homens suecos que vieram aqui no Pará e estabeleceram aí as Assembleias de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus pela vida deles. Diz assim, tópico 2, o nascimento de um novo movimento. Ponto 1, a pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. A irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa, orando a Deus para que ele confirmasse se aquela doutrina estava correta. Assim, a irmã Celina Albuquerque recebeu o dom de Deus e, por isso, é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. Outros irmãos se juntaram a ela e foram também batizados no Espírito Santo. Infelizmente, a direção da igreja da qual esses irmãos faziam parte não concordou com aquele avivamento espiritual e promoveu uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários. Nessa reunião, 9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja. Assim, inicia uma história de perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil. Então, é uma tristeza muito grande, né? Eu imagino que é no coração de Deus também. A gente não está aqui para ficar criticando nenhuma denominação, mas é a palavra, né? Assim como Apolo pregou em parte a mensagem e Paulo completou, infelizmente existem denominações que também hoje pregam em partes a mensagem, né? E aí deixam de receber aquilo que é dom de Deus para aperfeiçoamento do seu povo. Ponto 2, crescimento e perseguição. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus disse em Mateus 5, 10. Vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurança. Diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Então, elas se davam na esfera litúrgica, entre outras. Por exemplo, nos primeiros batismos no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Há registro de que um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gunnar Wingre. Foi a irmã Celina que impediu o crime, jogando-se na frente do meliante. Outros registros mostram que, em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. Os crentes tiveram de sair para se proteger. Histórias como essas são abundantes no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu
muitos livramentos ao seu povo. Salmos 34, 7, vamos lá? Provai que o Senhor é bom. Glória a Deus. Desde o versículo 4, 34, 4. Diz assim: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Glória a Deus. Muitas vezes vai ser em meio à perseguição, irmãos, que a nossa fé será fortalecida, né? É duro falar isso, e a gente tem visto, né, profetas, né, nos trazerem essa profecia que realmente virá tempos difíceis. O próprio profeta aqui da nossa casa, né, o Zé Luiz, foi usado nesse sentido. E a verdade é que Deus, ele tem algo preparado em todas as situações, né? Tudo há um propósito de Deus para nossas vidas. E se há algo a se levantar contra nós, é porque ele quer manifestar através de nós a sua força, né? Ele quer manifestar através de nós os seus atributos. Ele quer manifestar através de nós aquilo que a sua palavra nos confirma, que nós, ao nosso clamor, o Senhor nos ouve e nos livra de todas as nossas tribulações, irmãos. Possamos crer sempre nessa palavra em nome de Jesus. Curas divinas, ponto 3. Se houve perseguições e dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. No Diário de um Pioneiro, obra escrita pelo missionário Gunnar Vringer, veja o seguinte relato. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar foi curado e veio depois para nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com febre foi curada. Um homem de idade que sofrera com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o seu corpo inchado foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo. Ele também recebeu o dom de profecia. Um homem que viu seu filho morrer, tomou imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Esses são alguns dos muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Eram os sinais de Deus confirmando a pregação dos nossos pioneiros. Vamos lá em Marcos capítulo 16. Promessa de Deus, né? Quando nos colocamos à sua disposição, quando nos colocamos em obediência à sua missão, ele é poderoso para fazer, através de nós, milagres, irmãos. E nós cremos que em nosso tempo ainda está se realizando, em nome de Jesus. E seremos canais cada vez mais de bênção, né? Vamos falar daqui a pouco sobre os dias atuais. Glória a Deus. Diz assim, Marcos 16, vamos ler desde o versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado.
Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Em nome de Jesus. Quem quer ser aqui canal de bênção, canal de cura, canal de libertação, glorifica o nome do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Tópico 3. Diz assim: a expansão do avivamento pentecostal. Ponto 1. Um modelo centrífugo. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Começaram cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, escolas, hospitais. Mais adiante, os irmãos buscavam um local mais amplo para atender à expansão da obra. E o Senhor salvava, curava, batizava no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. Estava acontecendo o que Jesus prometeu. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A gente pode se perguntar, né? Mas se eles não fossem obedientes, né, a chamados de Deus, né, o Daniel e o Gunnar, Deus levantaria outros? Acredito que sim. Mas a gente precisa dar honra a quem obedeceu. Mesma coisa aconteceu com os apóstolos. Jesus profetizou o Espírito Santo e enviou-os para serem testemunhas até os confins da terra. Mas precisou levantar Paulo, porque os apóstolos, eles se resguardaram em Jerusalém. Poucos saíram dali. Jesus levantou Paulo e Paulo fez a obra acontecer. Então, muitas vezes, a gente, quando não nos colocamos, a obra de Deus não vai deixar de acontecer. Porém, seremos cobrados, né? E aí a gente entra no mérito de que a salvação é individual. Então, mesmo que a obra de Deus aconteça, se não fomos nós a sermos usados como Deus queria, seremos cobrados por isso. Isso é muito impactante para as nossas vidas. Amém, irmãos? E hoje é a mesma coisa. Eu vou entrar no mérito daqui a pouco, irmãos. Só acabando aqui a lição, para a gente vou trazer aqui um testemunho interessante. Ponto 2. Um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não crescem porque pessoas buscam em outras igrejas, mas crescem porque as evangelizam e as discipulam por meio do Evangelho de Cristo. Segundo dados do IBGE, em 2010, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. Desse número, a esmagadora maioria é de tradição pentecostal. Certamente, a próxima pesquisa do IBGE confirmará a tendência de alta. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nossa nação. Então, Deus enviou um avivamento pentecostal em 1910. E há uma promessa, né, de que nos últimos dias viveremos novamente esse avivamento. E já estamos vivendo, irmãos. E aí eu queria trazer um testemunho para vocês do que aconteceu no retiro na semana passada. Eu acho que não é à toa que eu tô aqui dando essa aula hoje, não. Deus já tinha planejado tudo. A gente foi para um retiro na semana passada, onde o tema era atraídos, né, pela presença de Deus. E aí eu estava escalado para pregar no domingo de manhã, e Deus estava me dando a mensagem lá de Romanos capítulo 12. Vamos lá? Romanos capítulo 12. Glória a Deus. Um versículo bastante conhecido, né? Que diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 2.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o Espírito Santo me guiou a direcionar exatamente a palavra ao redor disso, né? Para que a gente experimente a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, existem processos, existem critérios, né? Uma é não se conformar com esse século, não se conformar com esse mundo, não andar conforme o curso desse mundo, e outra é sermos transformados pela renovação da nossa mente, quer dizer, transformarmos a nossa mentalidade, né? Então, termos comportamento e pensamento alinhados à vontade de Deus. E aí, Deus me direcionou para essa palavra na semana, escrevi, mas eu fiquei, mas Senhor, há uma diferença aí entre o tema do retiro e essa palavra que eu tenho certeza que o Senhor me deu. Ainda não encaixou, mas vamos lá, vamos para o retiro. Na sexta-feira, o Daniel trouxe a palavra de manhã, a palavra abençoada, o Tavinho trouxe à noite. Aí, durante a noite, Deus me deu a finalização da palavra, né? A conclusão. E aí eu vou trazer a conclusão daqui a pouco, mas Deus me deu a conclusão e engatilhou exatamente, convergiu aquilo que era o tema do retiro com a palavra que o Senhor tinha me dado. Veio no sábado de manhã, todos os cultos abençoados, irmãos, cheios da presença. A presença de Deus era notória naquele lugar. Veio sábado de manhã com o Juan também, uma bênção. O pastor Joaquim chegou lá, o pastor Roberto. E à noite o pastor Joaquim teve a oportunidade, trouxe também uma palavra também abençoadora para nossas vidas. 3 vidas foram batizadas no Espírito Santo, para a glória de Deus. E ali os cultos continuavam ali cheios da presença de Deus. O pastor Anderson teve visões, o Davi também. E aí chegou domingo de manhã. Domingo de manhã a gente foi para... Todos esses dias chuvosos, né? Foi um retiro diferente. E a gente, quando vai para retiro, quando volta, a gente sempre, né, fala a mesma coisa. Pô, Deus, né? Sacudiu aquele lugar, a gente viu a presença de Deus, porque a gente se coloca, né? Que todo aquele que busca, acha, né? A palavra de Deus vai dizer sobre isso. E a gente vai com esse coração contrito, né? Buscando realmente a presença de Deus. Mas no domingo de manhã, Deus me chamou que aconteceria alguma coisa diferente ali naquele lugar. E aí começou, né, o louvor com a vitória, um domingo de manhã muito chuvoso, né? E aí quando a gente sabe que a chuva ali, ela naturalmente traz ali um reflexo no nosso corpo, então alguns irmãos com alguma dificuldade respiratória, né, e tal, com o corpo mais baqueado. Você via ali que no começo do culto, os irmãos estavam um pouco, né, desanimados. O pastor Anderson até fez uma chamada, não, irmãos, a gente tem que, todo dia os judeus recebiam do maná, né, tinham que buscar o maná, então a gente tem que buscar Deus todo dia e tal. Mas eu estava sentindo que Deus ia fazer alguma coisa diferente naquele lugar. E eu estava com aquela revelação lá da convergência da mensagem. E aí a Vitória veio, ministrou, depois veio os irmãos tendo a oportunidade, e cada oportunidade, cada ministração era tinha exatamente relação direta com a palavra de Deus, que Deus tinha me dado. Até que veio Davi, e ele trouxe uma visão que Deus deu a ele. E eu queria passar para a igreja essa visão. Lembra que a gente falou, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que dificulta muitas vezes isso são exatamente aquilo que o diabo coloca em nossas vidas, né? Que coloca como distrações para nós. Então, às vezes, nós somos distraídos pelo mundo, distraídos pelo inimigo das nossas almas e aí nós não obedecemos e não vivemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque para vivê-la precisamos não viver conforme esse mundo e sermos transformados em nossa mente. E aí a visão era o seguinte: existia um povo que olhava para o céu de forma firme e o diabo tentava, em cima desse povo, dispersá-lo, chamá-lo a atenção. Mas esse povo não se detinha aquele movimento de Satanás. E o povo continuava olhando de forma firme para os céus e não ligava para aquilo que os demônios e Satanás estavam ali tentando empreender, né? Dispersar. Nesse momento, na sequência dessa visão, esse povo, ele descia do céu uma escada. Glória a Deus. E aí, esse povo, irmãos,
que estava olhando para os céus de forma firme, começava a subir essa escada. E não parava de subir, né? E subia cada vez mais veloz essa escada rumo aos céus. E aí eu ali me compungi, glorifiquei a Deus, né? Também ainda segurando, porque sabia que ali estava exatamente aquilo que Deus tinha me revelado. E aí chegou a oportunidade. E aí o que Deus me revelou, irmãos, que eu gostaria de trazer aqui também para que os irmãos, para fortalecer a fé deles, a fé de vocês, e que a gente possa estar vivendo aqui em um só espírito, né? E tendo a confirmação de que estamos numa igreja que prega a palavra, que zela a palavra, que Deus tem compromisso com ela. A sequência daquilo que era a relação direta entre a mensagem e o tema do retiro é exatamente o seguinte: se somos atraídos pela presença de Deus, e existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Só que a maior vontade de Deus, a melhor, a mais perfeita, a mais agradável, é exatamente morarmos no céu com Ele. Então, a maior atração que existe para nós, a maior chamada que existe para nós, é exatamente a chamada para subirmos a escada e irmos até o céu. E naquele momento ali eu falei: Jesus, que glória! Porque muitas vezes a gente acha que somos atraídos a Deus para recebermos algo, né? Para sermos abençoados. E muitas das vezes Deus só quer nos atrair para sermos abençoadores e para popularmos o reino de Deus. Para realmente nos colocarmos na presença dEle, no caminho dEle, para conquistarmos um dia a nossa salvação. Então não há algo melhor, não há algo mais agradável, não há algo mais perfeito de que um dia estarmos eternamente com o Senhor nos ares. Estarmos eternamente com o Senhor nos céus, vivendo na nova Jerusalém, que está preparada para aqueles que o amam. E aí isso se encaixou de forma perfeita. E aí, pela misericórdia de Deus, ao final da pregação, nós vivemos ali um momento tremendo, né? O pastor Anderson, ele, que a gente sabe que é um homem que é muito vivido, né? Nesses sobrenaturais de Deus. Ele mesmo revelou que nunca viveu aquilo que aconteceu ali. Mas não é mérito do retiro, não é mérito nosso, dos jovens, não tem nada a ver isso, irmãos. É mérito só de uma busca. E é mérito de Deus, porque a gente sabe que os avivamentos, quando acontecem, todos os grandes avivalistas que houveram nessa terra, eles foram direcionados por Deus. Houve uma obediência deles, sim. Mas Deus os direcionou para aquele momento, para aquele tempo. E nós já estamos vivendo o avivamento que Deus tem para essa nação. A Jéssica foi usada justamente para isso, né? Antes também da pregação, no momento que ela teve, ela também foi usada para falar exatamente sobre esse avivamento que ela enxergava nos Estados Unidos e ela queria viver no Brasil. E nós vivemos um momento muito especial naquele domingo, né? O culto foi de 9 até 1 e pouca, mas a gente não queria parar, né? Não dava vontade de parar. Irmãos que a gente vê que tem um pouco mais, né, de resistência, que é um pouco mais engessado, se soltaram de uma maneira tremenda ali naquele lugar. A gente viu realmente a glória de Deus naquele retiro. Eu creio que houveram curas, que em breve teremos testemunhos aqui. Eu creio que houveram libertações, houveram batismos no Espírito Santo, mas mais do que isso, fomos fortalecidos e renovados para que possamos obedecer a Deus. E qual é a grande obediência que Jesus requer? Que possamos pregar o seu evangelho. Qual é a minha leitura, tá, irmãos? Nossa igreja, né, o MJCP, nós sempre fomos muito, né, evangelizadores. Nós fizemos muitos trabalhos missionários, muitos trabalhos de evangelismo. Mas houve a pandemia. E na pandemia, muitos irmãos entraram na nossa igreja, né? E eu creio que esse foi um momento que Deus estabilizou, aproveitou que esses irmãos entraram para estabilizar dentro das quatro paredes a mesma fé, a mesma visão, a mesma doutrina.
E a gente recebeu isso e hoje nós temos uma igreja coesa, né? Mas essa igreja coesa, ela precisa voltar a fazer a obra ao qual Deus nos chamou. Nós precisamos voltar a evangelizar vidas. E aí não é um trabalho, tem a liderança do Márcio e da Verônica, é uma liderança que nós estaremos sempre junto com eles, sim, mas nós precisamos suportá-los, que é um peso muito grande e é uma confiança que Jesus deu a cada um de nós. Eu tenho certeza que os pastores, assim como o Márcio e a Verônica, estão preparando coisas aí para a gente estar buscando e voltando, né, a fazer essa obra missionária, fazer essa obra de evangelização. Mas, além disso, nós precisamos, no nosso dia a dia, conservar e ter a obediência de fazer aquilo que Deus quer para nossas vidas. Eu tenho uma frase muito linda que é o seguinte, que eu li ontem, né? Se estamos em meio a não cristãos, nós não precisamos ser convocados para falar do amor de Deus, porque essa convocação já foi feita por Jesus. Então, se você é um cristão no meio de um grupo de não cristãos, seja no seu trabalho, seja na sua vizinhança, na sua escola, na sua faculdade, você já tem a responsabilidade dada por Jesus para manifestar e falar do amor de Deus a eles. Muitas das vezes nós negligenciamos essa responsabilidade e não fazemos aquilo que Deus quer fazer através de nós. Mas eu creio que esse avivamento já está acontecendo. Esse retiro foi diferente dos outros. Um retiro de muita chuva, né? Que Deus nos obrigou a buscá-lo. E a gente não conseguiu... não brincamos como brincávamos nos outros retiros. Não jogamos a quantidade de horas de futebol que a gente joga. Brincamos eu nem joguei vôlei. A gente nem jogou vôlei, por exemplo. Piscina foi muito pouco. Entrava e saía. Mas o mais importante, Deus nos encheu da sua presença. E eu acredito que Deus tem essa presença, Deus tem esse avivamento para cada um de nós aqui. Não aconteceu só lá, vai acontecer aqui em cada reunião. Eu acredito que cada vez mais estaremos sentindo a presença de Deus, estaremos vendo milagres e estaremos fazendo aquilo que Deus nos chama para fazer em nome de Jesus. O avivamento já está acontecendo, nós já temos visto trabalhos aí em shopping centers, né, em mercados, em escolas de outros irmãos em Cristo, né, de outras denominações. Eu acredito, tenho certeza, que nós estaremos aí em breve partindo para essas ruas aí e anunciando esse Jesus Cristo. Anunciando que Jesus Cristo é aquele único que salva, cura, liberta, que tem esperança para esse mundo sem esperança, irmãos. E glória a Deus por isso. Vamos lá em Colossenses, capítulo 3. O Wanderson também trouxe esse texto ontem. Esse texto é um guia, né, para as nossas vidas, para que o avivamento possa acontecer de fato e possamos a cada dia estarmos em obediência. Olha que texto tremendo, né? Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 17, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena do vosso falar.
Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizestes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Glória a Deus. É momento de pensarmos nas coisas lá do alto, irmãos. É momento de realmente nos revestirmos, né, de um novo homem que vive para a obediência de Deus, né? É o ano da obediência, é um ano realmente especial que Deus está preparando um povo, conclamando um povo para ser realmente referência nessa terra e levar a sua mensagem. Glória a Deus por isso. Diz assim o versículo 15, irmãos, olha que coisa interessante, ó. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Devemos ser agradecidos por Cristo. E olha por que nós devemos ser agradecidos por Cristo. Lá em Jó, esses homens não tiveram essa oportunidade de agradecimento. Vamos lá em Jó, capítulo 9. Versículo 29. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Olha o que Jó falou. Olha o que Jó pediu a Deus, né? Clamou a Deus. Olha que interessante. E essa resposta é Jesus Cristo. Serei condenado. Por que, pois, trabalho eu em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu. Ele não é homem como eu. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei sem o temer, do contrário, não estaria em mim. Em outra tradução, irmãos, aqui Jó, claramente, né, ele solicita um árbitro, né, entre ele e Deus, porque a princípio ele entende estar condenado, né, e ele não consegue se achegar a Deus,
ele não consegue ter essa proximidade de Deus, ele não consegue se enxergar no mesmo patamar de Deus para poder pedir por algo, né? No caso ali, pedir pela sua libertação. Olha que texto interessante. Em outras traduções, vai dizer a mesma coisa, mas vai dizer de uma forma mais clara ainda. Versículo 29 na NVI. Olha que interessante. Uma vez que já fui considerado culpado, por que deveria eu lutar em vão? Mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, tu me atirarias num poço de lodo, para que até as minhas roupas me detestassem. Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda, e nos enfrentemos em juízo. Então, Deus não é homem como nós, para que a gente peça juízo, né? Peça um tribunal com ele. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, Jesus Cristo é o nosso advogado fiel. Glória a Deus. Para impor as mãos sobre nós dois, alguém que me afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo. Já não há mais um véu entre nós, irmãos. Hoje podemos nos achegar a Deus sem medo. Em Cristo Jesus podemos alcançar o Santo dos Santos. Mas esse não é o caso. Infelizmente, esses homens aqui, eles temiam a Deus, mas eles não viviam na época privilegiada que nós vivemos. Então devemos buscar a Cristo Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Porque hoje já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Jesus é o nosso advogado. Jesus é a nossa passagem direta a Deus. Através dele nós conseguimos entrar num Santo dos Santos, num nível de intimidade com Deus que esses homens não tiveram a oportunidade. Nós precisamos glorificar a esse Jesus todos os dias de nossas vidas, porque é um privilégio. Muitas das vezes nós, como falei anteriormente, negligenciamos esse privilégio para vivermos uma vida na superfície, né? E Deus nos chama para sermos realmente verdadeiros adoradores, que adorem a Ele em espírito e em verdade, com nossas mentes e com nossas atitudes, em ações e palavras, em nome de Jesus. Pastor Joaquim, glória a Deus, obrigado pela oportunidade, irmãos. Aleluia, glória a Deus. O retiro continua hoje, né? Vamos ficar de pé. O pessoal que está aí atrás, por favor, vamos fazer uma roda aqui. Hoje foi falando sobre avivamento no Brasil, né? E nós estamos no Brasil. Pode cortar. Aleluia.